Bom dia a todas. Como que vocês estão? É uma honra para mim, eu sou a Érica. Para mim é uma grande honra hoje mediar essa mesa, né? Sobre violência de gênero e o SUAS, impactos, formas de trabalho. Eu estou no celular, gente, tive um probleminha aqui de tecnologias, mas então às vezes vai ficar meio esquisito assim que eu vou colocar a mão, mas é porque eu estou no celular. Eu sou a Érica, sou psicóloga, né? Já fui do CRP. Hoje eu estou como colaboradora da Comissão de Orientação em Psicologia e Assistência Social, né? Fazer a descrição para vocês. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, meio cacheados, e estou num fundo branco e uma parede aqui, uma parede branca e uma blusa meio azul, meio verde, ainda não sei definir direito. Acho que é importantíssima essa mesa de hoje, né? A gente está aqui com as meninas, extremamente necessária para a gente que estuda sobre isso, né? É um assunto que a gente se debruça e acha extremamente importante sempre. Para a gente que estuda isso, a gente fala disso, a gente vive isso, a gente trabalha com isso, né? E a gente sabe dessa importância, porque a questão dos direitos das mulheres estão sempre ameaçados, né? Estão sempre sendo violados, assim, diariamente. E cada dia que passa acaba sendo mais ainda importante a gente discutir sobre isso. Cada dia que passa chega uma notícia na mídia, né, de alguém que foi violentada, de alguém que foi abusada, né? Por um lado é muito triste saber dessas notícias, mas por outro a gente também fica satisfeita de saber que isso está sendo dito, né? Isso está sendo falado e é extremamente importante que a gente discuta então esses pontos, né? Para as usuárias que chegam lá na porta de entrada nossa, eu mesmo trabalho no CRAS, né? Então, assim, depois da pandemia, as violências aumentaram muito, os conflitos aumentaram muito, e a gente sempre se depara com situações assim diariamente. Então, discutir como que a psicologia pode ajudar, como que a psicologia pode garantir os direitos dessa população, né, dessas mulheres, protegê-las cada vez mais, né, e garantir mesmo para que isso não aconteça. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Né? Para além da psicologia também, eu acho que a gente tem que começar a pensar aí numa mudança de mentalidade, né? Numa mudança das relações, dos relacionamentos, em como a mulher é realmente vista, né, na sociedade. Acho que a gente está começando já a pensar numa situação desse tipo. Então, hoje aqui a gente vai. Deixa eu só abrir aqui o documento, gente. Olha só um minutinho, para apresentar as meninas. A gente vai hoje contar aqui com 3 convidadas, tá? A Cláudia, né? Que vai começar. A Cláudia é professora hoje da Unifenas. A Tatiana, que trabalha no CREAS, em Poços de Caldas. E a Jasmile, que trabalha em uma unidade de acolhimento em Montes Claros, né? Então, a gente tem aqui gente da academia, gente da ponta, né? Tanto da básica quanto da média e da especial. Então, acredito que vai ser um debate que a gente vai conseguir aí vislumbrar todos os pontos, né? E como que essa mulher chega desde a porta de entrada até o final. Eu vou ficar aqui só mediando, então vou deixar para as meninas falarem agora, podem se apresentar também. E 20 minutos para cada, tá? Eu vou controlar o tempo aqui, depois dou um toque para vocês. E depois, no final, a gente abre, então, para as perguntas, considerações, e aí a gente abre para o debate, tá bom? Pode começar, Cláudia. Obrigada, Érica. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes, né, nessa mesa, que estão nos assistindo também. Meu nome é Cláudia Moura, minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, liso, e tenho um fundo branco atrás de mim. Agradecer primeiramente ao convite da Jasmile, que está aqui conosco, né, então agradeço muito essa oportunidade de falar aqui sobre essas questões que me intrigam muito. E eu estou falando também de um lugar mais acadêmico, também clínico, né, devido à minha atuação recente aqui na psicologia clínica, e falo de um lugar específico como professora e como orientadora de um projeto de extensão que trabalha as questões de gênero dentro do curso de psicologia aqui da Unifenas Campus Alfenas. Então, eu não atuo no SUAS, né, diretamente, porque eu não atuo no SUAS, mas estou aqui no campo, né, de formação dos psicólogos, pensando as questões de gênero desde a formação. Poderia colocar o slide, por favor? E aí eu fiz uma apresentação
para a gente trazer um pouco esse debate sobre as questões de gênero. Só um momentinho para a gente colocar isso. Obrigada. Então, eu venho falar sobre essas questões da violência contra a mulher, a relação com a saúde mental e a atuação da psicóloga. Eu acredito que a minha fala vai ser um pouco mais geral e as meninas poderão falar, claro, né, de suas experiências. Eu acho que tudo pode se articular aqui nessa mesa hoje. Eu vou tratar de alguns pontos que eu separei, né, que é a dimensão da violência contra a mulher hoje, como a Érica falou. Na pandemia isso tornou cada vez mais gritante, né, nas últimas semanas a gente percebeu o quanto estamos expostas enquanto mulheres, os tipos de violência, seus mecanismos de atuação, a violência contra a mulher e a relação com a saúde mental, e a atuação do psicólogo. Aqui eu falo de um âmbito bem amplo mesmo, como possíveis atuações que nós temos, né, desde estudantes de psicologia até mesmo no serviço de assistência social, pensando a psicologia como um campo importante nesse combate à violência contra a mulher. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender que violência contra a mulher nem sempre foi entendido como violência, né? Então, a gente se encontra numa sociedade estruturalmente machista, patriarcal, misógina. Então, houve todo um avanço proporcionado pelos movimentos feministas para entender o que é violência contra a mulher, né? Então, por isso eu acredito que até hoje a gente nomear a violência contra a mulher ainda é um ato muito revolucionário, porque ainda essa violência é muito invisibilizada. E a gente tem alguns marcos específicos que eu quero trazer, assim, a grosso modo, né, não dá para, nesse tempo, a gente entrar em detalhes, mas pensar que a Declaração sobre Eliminação da Violência contra as Mulheres, de 67, ela é um marco importante para falar que toda essa conduta baseada em gênero, que discrimina a mulher, que violenta ela de diferentes maneiras, é violência contra a mulher, seja no espaço público ou ainda no espaço privado. A gente tem ainda a CEDAW, que é muito importante, em 79, né? Quanto um tratado que fala sobre a violência contra a mulher como um crime contra a humanidade, ou seja, é um crime contra os direitos humanos. Então, essa definição também é muito importante. E entender, então, essa violência contra a mulher em todas as suas facetas como uma violação do direito humano, né? Pensando aí que você está violando a mulher no sentido de sua integridade moral, psicológica, física, sexual, e o quanto isso está assentado numa sociedade patriarcal e machista, né? Nos anos 80, a Organização Mundial de Saúde define, então, a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, né? Então, não é um problema privado, não é um problema localizado, é um problema de saúde pública. Portanto, é importante para todos nós, profissionais da saúde, nos debruçarmos e entendermos esses processos. E aí, então, eu trago alguns pontos da minha fala também que vão permear, né? Pensar primeiro que a violência contra a mulher está assentada numa sociedade desigual, e o Brasil, como sociedade desigual, tem essa violência contra a mulher, né, disseminada em todos os espaços e ainda muito invisibilizada. A importância da gente entender os diferentes tipos de violência contra a mulher e como estão relacionados esses mecanismos, e entender, por fim, qual o papel do psicólogo frente a essa questão, já que somos profissionais da saúde. Primeiro, pensar, então, que o Brasil é um país extremamente desigual para as mulheres, né? Então, a gente está na 92ª posição nesse ranking da ONU, né? Que tenta entender e colocar num certo patamar os países, né? Que apresentam mais igualdade ou mais desigualdade para as mulheres, pensando o quanto as mulheres ainda recebem menos que os homens, o quanto elas são responsabilizadas pelo cuidado, o quanto elas estão sobrecarregadas. E isso tudo é uma dinâmica extremamente desigual e que também fragiliza a mulher nesse contexto. As mulheres ainda são mais afetadas pelo desemprego, né? Então essa é uma realidade que a gente precisa olhar, embora as mulheres tenham mais qualificação que os homens no geral. Houve uma pesquisa na pandemia, né, que é a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil, uma pesquisa da Datafolha, junto com o Fórum de Segurança Pública, que relatou que 1 em cada 4 mulheres na pandemia sofreu violência, seja psicológica, física, moral, e que essa violência ela precisa ser vista também de modo interseccional, entendendo que ela atinge sobretudo mulheres pretas, pobres, as mulheres jovens, né,
Essas semanas a gente se defrontou com a questão da violência sexual, né, nas mídias. Pensar que essa violência sexual atinge, sobretudo, mulheres jovens e meninas, né? O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, né? Então, com maior índice de feminicídio, né? Então, desses países, o Brasil é o 5º. Então, são questões importantes para a gente olhar e entender como essas violências estão relacionadas, né? Então, entender que a violência mais invisível também traz lá, no final dessa linha, né, o feminicídio. E aí a gente pensar os tipos de violência também conforme a Lei Maria da Penha, então é importante nos remetermos também a essa lei, que é tão essencial, né, para entender a violência contra a mulher, né, que a gente tem as diferentes formas de violência e como que elas são muito relacionadas, né, a psicológica, que é a mais comum, significa toda ação que controle a mulher, que cerceie seu comportamento, sua liberdade, que ameace, que humilhe, que manipule, toda essa ação que vai causar um profundo mal-estar psicológico para a mulher. A física, que ela é mais visível, eu acho que ela é sempre mais fácil de identificar, mas quando a física está presente, normalmente a gente tem outros tipos de violência, sobretudo a psicológica, né? A moral pensar todo o ato de calúnia, injúria, difamação sobre a mulher, né, sobre o que ela faz, a patrimonial, que ainda ela acontece muito, mas nem sempre ela é nomeada, né, como, por exemplo, um ato muito comum que existe, né, mexer nos objetos da mulher sem seu consentimento, apropriar de bens, cercear o uso do salário da mulher. Então, são questões assim que ainda estão tão disseminadas na sociedade que nem sempre são vistas como violência, né? E a sexual, que a gente tem visto, né, que o quanto ela está presente na sociedade, né? O estupro, mas também todas as formas de abuso sexual, até o impedimento em usar método contraceptivo, enfim, são várias violências que existem e que estão muito relacionadas e conectadas e, infelizmente, ainda muito invisíveis, né? Nem sempre são detectadas pelas pessoas ou nos contextos. E aí eu sempre trago, quando eu falo sempre, porque assim, a gente também desenvolve projeto de extensão onde a gente fala, faz cursos e debate essas questões. E a violência de gênero, né, ela está toda conectada, então é muito interessante essa figura do iceberg, que várias ONGs feministas utilizam, inclusive, né, para entender que na base a gente tem o quê? Toda uma violência invisível que está ali presente, que nem sempre olhamos com cuidado, né, que está presente nas instituições, nas escolas, na família, como controle, como a piada machista, como a desvalorização da mulher, né, toda a estrutura desigual da sociedade em relação à mulher, o machismo na mídia, na publicidade, a linguagem sexista, então todo tipo de sexismo, né, na família, na escola, então isso está ali na base, né, para atitudes de mais controle da mulher, que estão ali no meio, né, que a gente pode colocar a violência psicológica ali como algo muito, muito presente, né, então a culpabilização, a humilhação, a chantagem emocional e até as formas mais visíveis, que a gente, né, se horroriza frente a essas formas visíveis, mas esquece que elas estão todas muito articuladas, essas formas mais toleradas na sociedade, ainda infelizmente toleradas de violência contra a mulher. Então, pensar desde a violência sexual, a agressão física, a ameaça e, por fim, o feminicídio. Então, o feminicídio ele não ocorre do nada, né? Existe toda uma sociedade que está ali invisibilizando a violência contra a mulher, tem toda uma sociedade educando a mulher numa cultura sexista, né? Educando a mulher para se submeter também à violência. Então, existe toda uma conexão dessas violências, que é importante a gente olhar sempre. E aí pensar também que há mecanismos específicos da violência contra a mulher. Esses mecanismos são vários, né? Como ameaça e medo, isso pensando tanto no espaço privado quanto no público, a desvalorização da mulher e de suas percepções, né? O famoso gaslighting, o quanto ele está presente, né? Em qualquer relação abusiva, né? Desvalorizar o que a mulher sente, o que ela pensa, como ela se vê, inclusive a autoestima dela, o isolamento da mulher, né? Que é o que mais acontece. Então, pensar que isso também acontece nos espaços públicos, né? A fala da vítima
geralmente não é digna de crédito, então ela é sempre descredibilizada, então ela não consegue esse apoio, é isolada. A inversão da culpa é um mecanismo muito forte na violência contra a mulher, e a impunidade ainda ao agressor, né, que eu acho que é uma questão realmente estrutural, e aí são mecanismos que é importante a gente perceber, e também na nossa escuta psicológica inverter esses mecanismos, né, nas nossas intervenções. E aí eu queria fazer uma conexão também com a violência contra a mulher, né, entre a violência contra a mulher e a saúde mental, né, pensando nossa atuação aqui como psicólogos e psicólogas. Na literatura, né, a violência contra a mulher ela é associada a muitos transtornos mentais, né, especialmente depressão, ansiedade, suicídio, autoextermínio e ainda o transtorno do estresse pós-traumático. São essas mulheres que procuram serviços de saúde, né, que procuram também assistência social, que viveram episódios ou vivem, né, constantemente a violência contra a mulher. Eu acho que, assim, pensar também, né, como a ONU nos coloca, 1 em cada 3 mulheres sofre ou sofrerá violência de gênero, pensando que ela está ali, né, ela está aqui no nosso cotidiano, né, então sofremos essa violência de alguma maneira, e isso traz danos, né, isso traz problemas, né, à nossa saúde mental. Pensando que a violência psicológica é a mais comum, né, que ela se encontra disseminada em todos os lugares, então toda essa ação que controla a mulher, que cerceia, que intimida, que manipula, tudo isso causa a longo prazo, principalmente, né, traz problemas para a saúde mental. A depressão está muito associada à violência psicológica, né? E aí pensar também que precisamos nos atentar, né, aos riscos de uma psiquiatrização do sofrimento, que acontece muito, né? A pesquisa da Valesca Zanello com a Mariana Pedrosa traz o relato de profissionais da saúde, enfermeiros, psicólogos e psiquiatras, né, como que eles tratavam num CAPS, por exemplo, as queixas, no caso do CAPS 2, né, as queixas relativas ao gênero, né, que queixas homens e mulheres traziam. E os profissionais percebiam diferentes queixas, entretanto, não acolhiam muito as experiências das mulheres. Ela percebia que faltava esse acolhimento no que se refere à questão de gênero, que está tão presente na nossa sociedade, né? E aí ela percebia, então, uma psiquiatrização, uma medicalização dessas dores das mulheres, né? Enquanto também uma forma de controlar e silenciar as mulheres, né? Então, toma um remédio, fica controlada, silenciada e continua no mesmo papel social, né? Continua no mesmo casamento abusivo, continua no mesmo emprego abusivo. Então, ela percebia isso, percebeu nessa pesquisa, né, essa medicalização dessas queixas das mulheres. Queixas que, entretanto, estavam relacionadas à violência de gênero. E aí pensar, então, que a gente tem um dado muito importante no Brasil, que houve um crescimento, né, do uso de antidepressivos no Brasil nos últimos anos, e eu não tenho dados aqui sobre esse uso nos últimos anos, né, mas a gente tem um dado de 2014 a 2018, que já houve um crescimento, e é possível que tenha havido mais ainda, né, pensar que as mulheres são as maiores usuárias de antidepressivos, sobretudo a partir dos 40 anos, né, que nos traz também uma indagação aí a respeito dessa saúde mental das mulheres, né, nessa fase. E pensar que, ao não olhar para essa queixa da mulher, né, ao medicalizar ou psicologizar também, que também pode ser muito preocupante, né, tratar a queixa da mulher como uma queixa só dela, sendo que ela está vivendo uma situação de violência estrutural, né, a gente esquecer toda uma história vivida, né, e reduzir a mulher a uma condição psiquiátrica, né, então é não olhar esse sujeito, né, e isso é um risco muito grande que ela nos traz. E aí pensar, então, a atuação do psicólogo e da psicóloga frente a essa questão, né? O que fazer com o relato de violência, né? Pensando, inclusive na minha incipiente experiência clínica, né? A gente precisa ouvir esse relato, acolher, né? Acolher essa dor, é muito importante, né? Dar vazão a essa expressão da dor. Entender que é preciso desnaturalizar e que a mulher
precisa ali da nossa escuta para, inclusive, entrar nesse processo de olhar para esse sofrimento e desnaturalizar a violência. Então, ela não vai sozinha, muitas vezes, conseguir desnaturalizar isso. Então, ela precisa com que também o profissional legitime o sofrimento dela, entenda o sofrimento dela, com uma questão ali que ela está vivendo, para que ela possa, inclusive, sair dessa situação. Trabalhar o protagonismo, que significa trabalhar a possibilidade que a mulher tem de se empoderar, para que ela consiga, com seus próprios recursos, e com ajuda, é claro, né, sair dessa situação de sofrimento. Então, não é revitimizar, não é culpabilizar, não é psicologizar, mas empoderar essa mulher. E a gente também, eu penso, né, partindo aqui da minha experiência clínica e também como professora, né, a importância da gente atuar sempre em rede, pensar nas delegacias, pensar no próprio CRAS, no CREAS, nos CRANs ou CRIANs, né, que são centros de referência, assistência à mulher, nas defensorias, o conhecimento da Lei Maria da Penha, que eu acho que desde a graduação a gente deve, né, trazer isso como um conteúdo importantíssimo de formação do psicólogo, conhecer as medidas protetivas, como que elas funcionam, como que isso ocorre. A gente tem um documento do CREPOP, do Conselho Federal de Psicologia de 2013, que traz algumas orientações sobre o trabalho do psicólogo na atenção à mulher, né, em situação de violência, que nos traz algumas possibilidades, né, de atuação nessa rede de proteção, que eu acredito que as colegas falaram mais sobre, mas pensando aqui, né, o acolhimento, o atendimento psicossocial, o encaminhamento aos serviços de saúde, pensar também que somos profissionais, que podemos ajudar os outros profissionais a entender essas questões, né, a se abrir para esse letramento de gênero, como diz a Valesca Zanello, né, entender as questões de gênero, o impacto que isso tem para a saúde mental das mulheres, pensar também em formação em escolas, em empresas. Afinal, essa é uma questão importante para toda a sociedade, né? Não é apenas para alguns profissionais, é para todo mundo, né? Para que a gente previna essas situações também. Pensando também as questões, a nossa atuação, a escuta individual, mas também grupal, que também é um dispositivo importantíssimo, né? Utilizar o grupo como um espaço de reflexão, um espaço em que as mulheres possam se empoderar, possam, como diz a Valesca Zanello, né, pesquisadora, pensar outras formas de ser mulher, de vir a ser mulher, né, que não gerem tanto sofrimento, né, que não perpetuem tanta desigualdade. Então, é sempre um trabalho constante, né, então ela pensa nos grupos e teve experiências de grupo. E eu encerro minha fala pensando que a cura é um processo contínuo, é um trabalho constante, que nós, quando trabalhamos com esse tema, porque também é algo que nos move, né? Vivenciamos ou presenciamos a violência contra a mulher. Então, também é algo que diz de nós, né? E de poder aqui nessa sororidade auxiliar outras mulheres a saírem de situações de violência, a resistirem a essa violência. Eu acho que é uma resistência constante, porque a violência está entranhada na nossa sociedade, né? A violência de gênero, a desigualdade de gênero. Então, eu acho que é uma luta constante. E aí pensar o quanto que a nossa formação ela deve se debruçar sobre isso. Eu acho que a formação em psicologia hoje ela precisa estar muito atenta a essas questões. E trago minhas referências e apresento também o projeto para quem quiser seguir, né, quem quiser acompanhar nosso projeto de extensão, né, do qual eu faço parte, do qual que eu coordeno, né, que é o Discutindo Gênero hoje, onde a gente traz essas questões, a gente tem feito cursos livres para pessoas que querem entender como que é a violência, o que elas podem fazer, e sempre numa troca, sempre numa construção contínua. Né? Eu acho que a gente só consegue avançar com essa questão juntos e juntas. E é isso, fica a minha fala, muito obrigada, e me disponho para conversar mais sobre o assunto. Obrigada. Ótimo, Cláudia. Ó, cravado, 20 minutos. Não sei se você estava marcando aí, mas deu 20 minutos assim, cravadinho. Não marquei, não. Tá, não estava marcando? Nossa, ó, achei britânica, assim. Deixa eu só, gente, peço desculpas, porque na hora quando começa assim, tá ao vivo, né, a gente às vezes fica meio perdida.
Primeiro, assim, falar o currículo da Cláudia, né? A Cláudia ela é psicóloga, doutora e pós-doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Ela é mestre em psicologia pela UFSJ e psicóloga clínica e docente do curso de psicologia da Unifens. Então, até peço desculpas, porque na hora, assim, eu não estava com o arquivo aberto aqui e não consegui fazer essa apresentação. Uma outra coisa, o Crepop está lançando agora, deixa eu abrir aqui também, a cartilha sobre o CRAS, né? É uma cartilha que ela já existiu, né? Ela já existe, a cartilha do CRAS, só que ela foi revisitada, né? Refeita, então agora tem aí as referências técnicas para a atuação de psicólogas no CRAS, suas, né? O CREPOP publicou essa edição revisada do documento, né? Esse documento já era um documento assim que, se não me engano, eu estudei na faculdade, né, antes de chegar no CRAS, então cheguei no CRAS já com esse documento, né, assim, de Bíblia ali, bem, assim, próxima, né, e o CREPOP, então, comemorou 15 anos de existência no ano passado, né, é um projeto permanente, estratégico do Sistema Conselhos, do Conselho Federal de Psicologia, dos conselhos regionais, né, e produz aí orientações, para a atuação dos psicólogos e psicólogas nas diversas políticas públicas, né? Então a gente tem aí referências para os mais diversos contextos. Com esse documento, o CREPOP completa 21 referências, né, publicadas, e esse documento discute, então, a dimensão ético-política da psicologia na assistência social, campo no qual a presença da categoria se ampliou significativamente desde a redemocratização do país. Né, o que eu falo, todo município tem um CRAS, por menor que seja, e todo CRAS tem um psicólogo, né? Então, considerando a importância das variáveis socioeconômicas e culturais na atuação do psicólogo, o documento apresenta aproximações entre a psicologia e a proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, dentro da Política Nacional de Assistência Social, PNAS. O lançamento regional aconteceu na terça-feira, já durante a mesa Efeitos da Pandemia do Covid na Saúde das Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social, e o documento está disponível para download no site do CFP e no link que já está aí no chat, tá? Também vou baixar hoje à tarde, vou dar uma olhada. Eu só queria falar uma coisinha só, né, que quando a Cláudia disse a questão da violência sexual, né, me chamou a atenção, porque aí a gente tem o caso público, né, que saiu da atriz, da mídia, né, e eu fiquei pensando, nem as mulheres ricas estão protegidas, né, nem as mulheres, assim, com condições financeiras ou com condições, assim, né, de saúde, que tem ali, né, um privilégio, de certa forma, estão protegidas, que dirá o restante de nós, né, assim, só divagando aqui. Só uma provocação para depois a gente poder conversar mais disso. Deixa eu só ler aqui os comentários que chegaram. A Santana disse: muito bom ouvir você, motivador, preciso buscar apoio às redes, mas infelizmente a abertura para o entendimento da violência em toda a sua extensão ainda é precário, urge a necessidade de reeducar a sociedade para a visão realista da violência. Teve um outro antes aqui, Renata, que disse: Cláudia, parabéns, que conteúdo riquíssimo. Noelle, Cláudia, por gentileza, qual a fonte da imagem do iceberg? A Maria disse: muito perfeita, muito bom conteúdo. E a Yasmin, como identificar a violência contra a mulher da forma mais correta em nosso cotidiano, indo para além do trabalho formal do psicólogo. Devemos perguntar abertamente para a mulher, sinto que uma pessoa muito próxima a mim vivencia isso, a base do iceberg. A Cláudia vai postar aí, postou a fonte, tá, do iceberg. A Bruna está perguntando se tem como mandar em PDF esse documento. Acredito que já está no site, né, no link aí, no link aí da transmissão. E senão a gente joga no bate-papo também, tá? A Beatriz está ajudando a gente aqui, pedi para ela fazer isso. E a Yasmin disse, mas vejo como algo muito delicado de se falar, ainda mais quando a pessoa não lhe dá abertura para isso. E ela está dizendo que é estudante ainda. Então já vamos guardar a pergunta da Yasmin, porque sempre chega isso, né? Eu também estou no consultório, a gente sempre tem uma amiga, né? Que a gente sempre quer dar um toque, mas a pessoa às vezes não está afim de ouvir. E eu acho que todo mundo tem essa preocupação, né? Assim, de como ajuda, qual é o limite de ajudar né, e às vezes interferir demais no relacionamento. Enfim, a gente pode conversar disso depois, tá? Agora eu vou passar para a Tatiana. A Tatiana Fernandes Vieira Veloso é psicóloga, pós-graduada em psicanálise pela PUC Minas, trabalha no Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, de Poços de Caldas,
e é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então vamos lá, Tatiana. Bom dia a todos e a todas, né? Bom dia, prazer estar aí, Érica, Cláudia, Jasmile, né? A todos que estão nos assistindo. E aí vamos à autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos meio cacheados, tem um fundo aqui que está uma luz entre cinza e um branco, e é isso. Bom, antes de eu começar, né, a colocar um pouquinho da minha atuação, do meu dia a dia lá no CREAS, eu queria só contextualizar um pouco para vocês Poços de Caldas. Eu trabalho no CREAS de Poços de Caldas. Poços de Caldas, para quem não conhece, é uma cidade turística, mais ou menos 160 mil habitantes, um pouquinho mais, extremamente conservadora, né, tradicional, como vocês podem ver, machista e tudo mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos um avanço, um ganho muito grande no ano passado, que foi um ambulatório para pessoas trans, né? E é uma demanda muito, dentre outras, invisibilizada, assim, que não chegava para nós, essas mulheres, né? E aí tivemos foi inaugurado ano passado, e agora está chegando para nós essa demanda lá no CREAS. Aqui em Poços de Caldas, a rede de atendimento, assim, não tem crianças, não tem, é o CREAS, né, que faz esse atendimento e acompanhamento às mulheres. E o CREAS, ele é atípico, ele é nucleado, então acaba sendo um pouco meio que especializado, né? Tem o núcleo do idoso, da pessoa com deficiência, da criança, do adolescente, de mídia socioeducativa, e o núcleo da mulher, ou melhor, mulheres, né? Seja ela trans, cis, travesti, enfim, e as suas interseccionalidades aí, o núcleo melhor das mulheres, né? E aí, como que isso na prática se dá? Como é que isso dá na atualidade? Como que essas mulheres chegam para nós? De vários lugares, pela UPA, pelos hospitais, pelos CRAS, pelas hospitais particulares, demandas espontâneas, e hoje, atualmente, nossos maiores encaminhadores, eu vou colocar aqui o meu nome, os maiores encaminhadores é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e a Delegacia da Mulher. Os nossos parceiros, assim, estamos sempre juntos ali, que é o maior número que mais chegam para nós. E foi criado, isso é uma coisa assim interessante que eu queria estar trazendo para vocês, que foi criada uma planilha, tanto pela Polícia Civil, pela Delegacia da Mulher, quanto pela Polícia Militar, pela PPDV, uma planilha a qual nós nos comunicamos via e-mail, que semanalmente nos é enviada essa planilha, que a gente tem acesso antes de estar entrando em contato com essa mulher. Por que a gente está em constante diálogo, conversando, para evitar essa revitimização? Porque muitas vezes essa mulher dá entrada no hospital, faz o boletim de ocorrência, vai à delegacia, depois vai ao CREAS. Então, para a gente evitar essa peregrinação e estar sempre contando, revitimizando, a gente tentou unificar essas informações. É claro que a gente está no período de experimentação, estamos vendo isso, mas está funcionando. Né? E a partir do momento que essa mulher nos chega, através desses órgãos encaminhadores, seja a delegacia, seja a PPDV e outros órgãos também, via encaminhamento por e-mail, por telefone, né? Às vezes é um caso emergencial, que não dá tempo de mandar o encaminhamento, e que cada caso é um caso que a gente vai estar falando aqui. Nós entramos em contato com essa mulher por via telefone, a gente dá uma olhada ali, e nessa planilha está bem exposto, assim, o tipo de risco, se é um risco baixo, moderado, elevado, sucintamente colocando porque se ela já tem medida protetiva antes, se ela tem boletim, se ela já teve medida protetiva, é a primeira vez que ela faz, então, assim, um panorama bem descritivo e bem sucinto ali da história daquela mulher. Aí a gente entra em contato, marcamos um acolhimento, e aí neste acolhimento nós tentamos, né? Agora está um pouco complicado devido à demanda. A gente tenta assistente social e psicólogo fazer juntos, mas a grande maioria não dá para fazer isso. E esse acolhimento, como é que é feito esse acolhimento?
Há casos e casos. Como eu te falei, tem casos que às vezes a mulher tem que imediatamente tem que retirá-lo do município, levar para casa-abrigo, a gente vai estar falando sobre isso, né? E a escuta, sem julgamentos, né? A gente está ali deixando ela falar o tempo todo e traz demandas, seja essas demandas emocionais, psicológicas, para onde que eu vou, questões de renda, são demandas. A gente está ali para entender essa dimensão subjetiva dessa usuária, né? O que ela está trazendo para nós, como é que está isso? E a partir desse momento, ela entra nesse acompanhamento ou nesse monitoramento aí de como é que tá. Tem umas que já vêm com a medida protetiva, tem outras que chegam lá, dependendo do caso, tem que fazer uma medida protetiva ou mesmo um boletim de ocorrência, enfim, tem muitos casos ali. Tem umas que já chegam com risco iminente, que já tem que ou umas preferem ou ir para outro estado, né, quando tem família, ou tem que ir para casa-abrigo, e enfim. E o que nesse acompanhamento, né, o que a gente procura trabalhar com essas mulheres, né, fortalecê-las no sentido assim, falar sobre os seus direitos, falar sobre a questão da medida protetiva, que muitas acham que existe só uma medida, e na verdade são várias medidas, né? A gente coloca ali, falar sobre o ciclo da violência, estratégias de rompimento, estratégias de segurança. Temos um núcleo jurídico, né, no CREAS, que tem um advogado que as orienta, que tira dúvidas, quando que as encaminha para o... A gente também faz esse encaminhamento para a Defensoria Pública, enfim, né? E muitas já estão, assim, algumas que já têm um advogado, mas eu estou com uma dúvida nisso, ele deve fazer essa orientação, ele não as representa, mas eles a orientam, né? E os devidos encaminhamentos, às vezes é para a Defensoria, para o Conselho Tutelar, enfim. E o que nós ofertamos, assim, como estratégia de rompimento, né? Como algumas saídas dessa mulher do ciclo da violência ali. É ofertado um programa, a gente tem um programa municipal de transferência de renda, que é um valor irrisório, mas que as ajuda, por exemplo, a querer comprar alguma coisa, ajudar a pagar um aluguel, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. A gente faz encaminhamento, a gente estava com uma parceria com a RH da prefeitura daqui de Poços, que a gente encaminhava essas mulheres e algumas foram contratadas, né, e foram até empregadas. E fazemos outros encaminhamentos, trabalhamos assim no sentido de para o mercado de trabalho, de elaboração de um currículo, de programas, enfim, como formas, né, estratégias de rompimento do ciclo da violência. Muitas associam que teria que romper com o relacionamento. A gente sempre fala, não é romper o relacionamento, é romper com o ciclo da violência, né? Com o ciclo da violência. E aí o que eu queria colocar assim, de que forma que é esse acompanhamento, de que forma que esse trabalho individual ali com a mulher, olho a olho, né? Enfim. Primeiro, a gente trabalha com essas informações, né? E com esse, a partir do momento que ela vai tendo esse conhecimento, que ela vai tendo essas informações, a gente vai nomeando para ela, olha, isso é uma violência patrimonial, ele quebrou minha caixinha de música de quando eu era criança, que eu ganhei, então assim, ele quebrou meu celular. Muitas falam assim, essas violências sutis que a professora Cláudia estava colocando, né? Quando a gente vai nomeando, vai colocando, ela vai se posicionando, né, frente a essa situação e desnaturalizando, porque, assim, chegam muito naturalizado por elas e pela rede de apoio que as cerca, né? Mas a minha mãe falou, mas você, por exemplo, né? Esse é o casamento que tá ruim, mas é o que você, ele te sustenta, é o pai dos seus filhos. Então, assim, é um trabalho de desconstrução de algumas crenças, da desnaturalização dessa violência e cedendo lugar a essa mulher a outros posicionamentos, a outros lugares. Essa desresponsabilização, desculpabilização
que muitas delas carregam, né, que elas são responsáveis por aquele relacionamento, que elas foram além, que não devia ter feito a medida protetiva, que elas se sentem muito responsáveis e culpabilizadas. Então, assim, é um acompanhamento, né, sistemático, contínuo com essas mulheres, para ir desconstruindo algumas questões. E para além dessa escuta individual, né, qual outras formas de intervenção, de enfrentamento que a rede, que a gente oferta a essas mulheres? A gente tem uma rede chamada Rede da Mulher, que tem até um Instagram, depois eu passo para vocês nos acompanharem lá, que acontece uma vez ao mês ou a cada 2 meses, que a gente tem uma parceria com segurança pública, saúde, educação, para a gente estar discutindo fluxos de atendimento, encaminhamentos, tentar essa questão de rever, né, da revitimização, o que a gente pode fazer para estar melhorando isso. E, além disso, também, né, da rede da mulher, a gente faz trabalhos preventivos e educativos. Vamos às empresas, serviços, escolas, universidades, divulgar o nosso trabalho. Né? O ano passado aconteceu uma coisa muito interessante. Fizemos em agosto, mês de agosto lilás, uma blitz educativa com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, e surtiu um efeito muito bom, foi muito interessante. A gente divulga muito nas mídias, né? Quando não há nos espaços públicos que não podemos ir, enfim, ou que às vezes não dá, colocamos nas mídias sociais, tem chama violentômetro, que é muito bacana e que isso divulgou muito, assim, as mulheres, quando deparavam com isso, se situavam, se estavam em risco, ou onde acessar, se era do CREAS, a Delegacia da Mulher, enfim, elas se colocavam ali, que é bem explicativo. E temos, assim, uma articulação interinstitucional, né, com outros sistemas de defesa de direitos da mulher, seja ali com o Ministério Público, constantemente com a polícia, militar, civil, com o fórum, né, o judiciário, a gente tentando articular, dialogar, desconstruir, e ali se posicionando, né, dia a dia, no miudinho. E temos uma articulação também com uma equipe que chama Grupo Ser, que é sensibilização, escuta e responsabilização de autores de agressão. Mas há um grupo só em Poços, que é via determinação judicial. A partir do momento que faz a medida protetiva, esses autores são encaminhados para esse grupo. Há uma demanda grande, né, que a gente está vendo para expandir, para aumentar, que não seja somente por determinação judicial. Temos aí uma comissão foi feito, era um manual, né, de violência sexual, a Érica estava falando, essa semana a gente foi, né, muito surpreendida aí. O manual que ele foi escrito e ele foi uma articulação com vários autores aí, né, atores de políticas públicas aí, de outros setores, e que ele foi escrito em 2012 e depois ficou engavetado, né? A gente, em 2020, com essa alta demanda que foi chegando, né, principalmente com a violência sexual, nós fomos rever esse manual, e hoje ele não tem engavetado, ele virou até uma resolução, que é um manual de atendimento, né, de fluxo de atendimento para mulheres vítimas de violências, crianças e homens, onde a Santa Casa que é a porta de entrada. E que está funcionando, né? E ele foi apresentado em novembro do ano passado e revisto. Então, temos umas comissões aí permanentes, né? Eu sou concursada, então, assim, uma das questões que a gente veio a ganhar é que não há essa rotatividade de técnicos, né? E temos, assim, para implementar, a gente está em fase de implementação de um grupo de mulheres. Eu queria colocar para vocês, assim, quais os outros serviços que são ofertados para essas mulheres em caso de risco. Temos uma casa-abrigo aqui em Poços, não é um serviço permanente contínuo, é só no caso de mulheres de risco mesmo, iminente ali, quando ela não tem uma rede de apoio, não tem familiares em Poços, ou às vezes ela veio de um outro município, de outro estado. Então, é o último recurso que ela vai para essa casa-abrigo. Quem tem acesso à casa-abrigo somos nós, a nossa equipe. Eu, assistente social, estagiária e a coordenadora, e a PPDV, que é um endereço sigiloso, então somente nós que temos acesso a essa casa. Temos aí uma parceria com o Instituto Avon, do programa Acolhe, né? E que acolhe essas mulheres, que é uma parceria do Instituto Avon com uma rede hoteleira,
e essa mulher que tem essa opção de ir para esse hotel. No hotel, ela pode transitar internamente. Na casa, ela não pode ter acesso exterior, fora da casa. A gente fica com o celular, enfim, de uma forma de proteção a essa mulher, né? E quais são nossos maiores dificultadores que a gente hoje encontra atendendo mulheres, né, vítimas de violência? O nosso maior dificultador são as crenças, são os preconceitos, é o machismo, esse sexismo por parte de alguns atores públicos, né, de segurança pública, principalmente com relação à polícia militar. Na demora do atendimento, né, na mudança, às vezes, no teor do boletim de ocorrência ali, dizer se foi um conflito entre casal, colocando essa questão da violência doméstica, né, por parte do judiciário, às vezes é indeferida uma medida protetiva. Então, assim, é uma questão que chega... Muitas mulheres acabam tendo uma descrença ali com relação ao sistema de defesa, ou outros sistemas de defesa dos direitos da mulher, né? Como é o que a professora colocou ali, né? Que o agressor acaba tendo essa inversão de papéis, né? E uma questão que eu queria estar colocando também, de como que isso é muito escancarado, é a questão da mulher, que a mulher negra ainda ela é muito da mulher negra, né, da mulher pobre, analfabeta, desses marcadores sociais, das interseccionalidades, como que a gente tem que estar revendo isso, pensando sobre isso diariamente, que ainda a mulher negra, ela é ainda mais, ela é a vítima maior dessa questão da violência de gênero contra as mulheres, né? E dessa, assim, como que esses agentes, eles naturalizam, banalizam, desqualificam, desmerecem, há um descuidado, um despreparo, às vezes no atendimento, no trato, no julgamento. Muitas mulheres se sentem extremamente responsabilizadas e culpabilizadas de achar que foi além, que elas exageraram, tá procurando o serviço, da forma como elas são colocadas, são atendidas, são julgadas ali, enfim. E quais são as referências, né, que nós, enquanto psicólogos, né, atuando ali, nós usamos como uma fonte de referência, como uma fonte de estudo, de consulta, de reflexões aí. Tem a própria Política Nacional de Assistência Social, né, que coloca o SUAS aí como um sistema que defende e promove os direitos humanos. Temos aí o nosso Código de Ética, né, que ali tem que estar juntinho ali com a gente, ali coladinho na nossa gaveta, ali onde que a gente for. A própria Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, a referência técnica do CREPOP, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, e uma resolução que ela é recentíssima, a 08 de 2020, que versa sobre ações protetivas à mulher cuja, seja ela cisgênero, travesti, transexual e a pessoa de expressões não binárias de gênero, considerando as interseccionalidades aí, estabelecendo normas de exercício profissional da psicologia em relação às violências de gênero. E para eu estar finalizando aqui, eu queria colocar para vocês assim, quais são formas de combate, de prevenir, de enfrentar situações como essas que a professora colocou, que eu estou colocando aqui para vocês um pouco na prática? Eu acredito que seja, assim, primeiro, capacitação dos agentes públicos, né? Uma supervisão, nós precisamos constantemente, estar, além de estar nos cuidando, né, passando por uma supervisão. Acredito que esses documentos todos aqui, eles nos orientam, nos ajudam, porém, não nos... a gente precisa estar unindo, né, com o serviço social, enfim, levar isso para os espaços públicos, né, ampliar os serviços para atendimento ao autor de agressão, e principalmente está levando isso para as escolas. A gente precisa estar levando isso, ampliando esses espaços, principalmente nas escolas, temáticas como essa. Bom, eu acho que eu excedi aí. Obrigada a todos e a todas. Não, deu certinho também, viu? Vocês estão muito pontuais, viu? Deu aqui, cravadinho também. Só uma coisa que eu queria pontuar, assim, que eu acho interessante, né? Nunca acho
demais dizer, né? É tão bom quando a gente tem uma mesa só de mulheres, né? Eu acho que isso também valoriza muito, impacta muito, né? Quando a gente diz aí da psicologia que somos 90%, né? Então, assim, estranho seria se a gente não tivesse do nosso lado, não tivesse fazendo essa defesa e não tivesse falando disso, né? E acho que é importante valorizar um espaço assim onde estejam 4 mulheres falando disso, né? Eu, particularmente, fico incomodada quando tem um homem falando sobre violência doméstica, não gosto, me sinto assim, até ofendida, por mais que às vezes as pessoas falam, mas ele também tinha que conversar sobre isso, ele também tem que pensar sobre isso. Eu falo, no evento dele lá, com os parceiros dele, em outro lugar, aqui a gente vai falar de mulher para mulher mesmo, né? E assim também agradecer a participação no chat, que está sendo bem grande, assim, já anotei umas perguntas aqui que eu acho que a gente pode juntar por blocos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os comentários e deixar as perguntas para depois, que eu acho que fica um pouco mais organizado, pode ser? Tinha aquela questão que a Yasmin disse do relacionamento, né, e tal. Aí aqui, a Aldeneide, vou ler só os comentários, as perguntas eu já separei. Bom dia, tema importantíssimo diante dessa realidade gritante em que o medo e outros mais oprimem o sofrimento e dificultam as denúncias. A Maria Aparecida, o dela é pergunta, então vou pular. Da Karina também é pergunta. A Maria Aparecida também. Além do atendimento às mulheres, entendo que deve fazer um trabalho com os homens, né? E a Bárbara, que está dizendo que já atuou em estágio na delegacia, e os policiais, né, que diziam para que medida protetiva se amanhã ela vai estar de novo com o agressor, né? Então, aí eu até separei em blocos aqui as perguntas para depois a gente comentar. Vou passar para a Jasmile para a gente não, né, se atrasar, porque eu brinco que para ser trabalhador do SUAS a gente precisa trabalhar, né? Então, meio-dia eu já vou entrar no outro serviço, então preciso correr também. Escutei essa uma vez numa reunião e agora eu estou usando. A Jasmile Paiva é psicóloga, né, pela PUC Minas. Ela é técnica social da Prefeitura de Psicologia na Prefeitura de Montes Claros, coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia e Política de Assistência Social na subsede norte lá do CRP, certo? Então vamos lá, Jasmile, depois a gente comenta tudo. Bom dia, meninas. Muito bom, né? Ver com vocês aqui, que eu conheço quase todos só virtualmente. Falar um pouco assim, né? O meu currículo é esse mesmo, né? Eu estou em Montes Claros desde 2009, desde 2017, né? Atuo nas políticas públicas para mulheres, né? E tem especialização, né, em violência doméstica e estou à frente aqui no norte da comissão do CRP, né, na Psicologia nas Políticas de Assistência Social. Então, sou psicóloga social e clínica também, e aí eu vou me descrever, né, eu me considero uma mulher negra, com 40 anos, cabelos escovados, hoje, né, caprichei para vocês, castanho escuro, né, um pouco de iluminado, estou com as bolas pratas, um casaco preto, com detalhes brancos, e ao fundo uma parede branca. Nossa mesa ela vem abordar um tema muito importante, né, nesse seminário de direitos humanos, e foi, né, a gente foi provocada, a gente conversou um pouco até a construção e a fala de vocês muito me aquece o coração, sabe, que a gente tem profissionais, mulheres tão competentes, com uma fala que compartilha também um desejo, uma militância nossa aqui do Norte também para esse atendimento às mulheres. A Cláudia eu já conhecia de outros espaços, e a fala da Tati veio muito, né, um pouco de aconchego mesmo, de afeto, saber que profissionais não CREAS também atuam com essa perspectiva tão fechadinha, amarrada de uma rede e uma compreensão do fenômeno da violência. Então, assim, falando o que a gente, né, pensou nessa mesa, é porque direitos humanos, a gente tem que pensar nos direitos das mulheres, né? Uma fala já da professora Cláudia, né, que trouxe dados da Organização Mundial de Saúde, que 1/3, né, 35% de nós, mulheres, ao redor de todo o mundo, já sofremos de algum tipo de violência, né? Física, ou sexual, ou psicológica.
e é um número alarmante. Então, só para fechar também, né, marcar uma fala que já foi, né, compartilhada aqui, nós passamos por uma semana realmente muito provocativa para nós que trabalhamos com mulheres e que somos mulheres, né, assim, foi uma semana difícil, e como tem sido assim, difícil ser mulher, né, nos espaços e no mundo hoje em dia. E isso, eu acho que eu comecei a refletir, eu acho que isso mostra assim, que não estamos ainda agindo, né, de uma maneira efetiva para lidar, né, com as desvantagens, com as injustiças, com os desrespeitos e com as violências que nós mulheres estamos experienciando apenas pelo fato de sermos mulheres. Assim. Essa semana eu meio que fiquei assim, um pouco refletindo sobre isso. Assim, eu acho que a gente ainda tem muito o que conversar, muito ainda o que mudar, né, para ser efetiva essa proteção. E falar dos direitos das mulheres, a gente tem que falar dos SUAS, né? E aí que a gente puxa uma sardinha um pouco dos espaços onde a gente está trabalhando, porque em muitos municípios, Montes Claros é um município de grande porte, né? 450 mil habitantes, a gente tem uma rede de enfrentamento à violência completa, né? O mais próximo que a gente do que vem descrito, né, na Lei Maria da Penha, a gente tem delegacia, a gente tem várias, né, delegacia da mulher, várias especializadas de violência contra a mulher, né, a gente tem uma unidade de acolhimento, que eu falava há pouco, temos um centro de referência, as polícias especializadas, então assim, a gente hoje é grande, mas muitos municípios, né, de pequeno porte, no território, né, de Minas Gerais, tem como garantia dos direitos dessas mulheres, um local para essas mulheres terem acesso, são os equipamentos do SUAS. Né? É um CRAS, como a fala da Érica, né? Todo município tem um CRAS hoje em Minas, ou o equipamento CREAS. E aí pensar, né, em garantia, em proteção da dignidade humana dessas mulheres, a gente tem que pensar e trazer essa discussão, porque essas mulheres estão a todo momento chegando nos nossos equipamentos do SUS, né? E aí a gente, enquanto profissional psicólogo, como a gente vai auxiliar essas mulheres dentro dos recursos mínimos que a gente tem nesses equipamentos, de proteger a sua dignidade humana. Então, falar de direitos humanos, falar de direitos humanos das mulheres, a gente tem que falar de suas, a gente tem que provocar, né, os nossos colegas a ter uma visão diferente desse fenômeno. Eu costumo falar muito que a violência doméstica ele é um fenômeno e a gente precisa de profissionais cada dia mais capacitados, treinados, com uma visão diferente para esse acolhimento, porque ele não dá apenas para uma visita domiciliar ou uma escuta, a gente conseguir garantir essa proteção a essa mulher. E aí, reportando um pouco, né, como a Cláudia falou, né, trouxe uma fala brilhante, assim, nós, dentro da política de assistência social, a gente é dividido em proteções, né, aí a gente tem a proteção básica, onde está os CRAS, onde faz uma prevenção, onde é a porta de entrada dessas mulheres, com a identificação dessa violência, dessas violações de direitos, a gente tem uma atuação do CREAS, e dentro, né, da média e da alta complexidade, a gente tem os CREAS são na média complexidade, e as unidades de acolhimento, elas vão abarcar a proteção de alta complexidade. E aí eu venho aqui trazer um pouco, né, a experiência de uma unidade aqui no Montes Claros, que eu trabalhei até o ano passado. Atualmente eu estou num centro de referência, né, que a gente chama de CRAM, para mulheres, então um outro formato, né, mas em trazer uma experiência dentro, né, da garantia dos direitos humanos dessas mulheres na política de assistência social, que é a unidade de acolhimento. Né, assim, muito comum na história, né, por 20 anos, as casas-abrigos foram a única forma de proteção especializada para as mulheres. Ela vem mudar esse cenário, né, com a inserção com a efetivação da Lei Maria da Penha, que aí a gente vai, né, abarcar outras medidas de proteção, mas por muito tempo, e não diferente aqui em Montes Claros, a única forma de proteger essa mulher era retirá-la daquele ambiente e
né, acolheram, né, colocaram numa instituição de acolhimento. Então, a casa-abrigo aqui no hospital, por muito tempo, foi a única forma de proteção dessa mulher. Aí, depois, a gente vai pensar outras maneiras de assegurá-la essa, né, garantia dos direitos dela. Então, a unidade de acolhimento aqui em Montes Claros, ela tem, né, 10 anos, ela foi instituída desde 2012. Ela tem como formato hoje, né, atendimento apenas de mulheres em situação de violência doméstica e seus filhos, mulheres maiores de 18 anos, que estão com grave ameaça ou risco de morte iminente. Então, é um pouco restrito, né? No início, ela era muito mais cheia, muito mais densa, até porque não existia outros equipamentos, outras medidas de proteção. Hoje ela é restrita, né, a essas mulheres. É um pouco o formato do que a Tati, né, compartilhou da cidade dela. A mulher, elas costumam falar muito que elas têm a sensação de estarem presas, né, igual agressor solto, porque a gente realmente limita a circulação dela na cidade, né, recolhe o celular, né? Então tem um controle um pouco sobre essa vida dessa mulher, por entender, né, que ela está com grave ameaça e uma proteção mínima a gente precisa máxima dar para ela. Então e aí até a gente fazer uma leitura da realidade. A equipe, né, composta são cuidadoras né, profissionais de serviços gerais que cuidam, né, da rotina da casa. É uma casa de endereço sigiloso, e tem uma equipe, né, com toda a concepção, né, da política de assistência social. Na unidade de acolhimento também, nessa casa para mulheres, existe uma equipe técnica composta por uma psicóloga e um assistente social, que elas vão, de maneira mais efetiva, entender a realidade dessa mulher, né, fazer uma escuta assertiva, né, uma escuta ativa dela, da história dela, de forma de garantir, né, a integridade física e emocional dessas mulheres. Eu acho que isso é extremamente muito difícil, mas é a proposta, o objetivo fundamental dessas casas-abrigos. E aí a gente vai realizar uma escuta para levantar, né, fazer um diagnóstico, levantar um plano de ação, né, um plano de vida para essa mulher após, né, o acolhimento institucional, para depois que a gente compreender, fazer os encaminhamentos necessários para ela, né? A gente vai entender que essa mulher, ela chega na unidade de acolhimento quando ela não tem mais recurso nenhum, e o acolhimento é uma intervenção, né, da rede de proteção de vida dessa mulher e de seus filhos. Então, ela já está com os vínculos rompidos, é extremamente fragilizada, tanto emocionalmente, quanto financeiramente, né, economicamente, cultural. Então, é um equipamento, ou uma estratégia, né, das equipes que acompanham essa mulher, como último caso, né? Em Montes Claros, quem faz os encaminhamentos para a unidade de acolhimento, né, para essa casa-abrigo, são as polícias. Então, essa mulher precisa manifestar um boletim de ocorrência, ou para a Polícia Civil, ou para a Polícia Militar. Algumas vezes são mulheres que já têm uma reincidência, né, da violência, elas já são acompanhadas pela equipe pela PPVD, né, pela Polícia de Prevenção à Violência Doméstica. Então eles já conhecem esse histórico. Como endereço sigiloso, quem faz essa condução das mulheres para a unidade de acolhimento também são as polícias. E lá é feita uma construção com essa mulher e esses órgãos encaminhadores dela, um plano, né, de trabalho, um plano de intervenção. Eu pensando que essa mulher, ela não tem um apoio, né? Assim, essa triagem é feita pelas polícias, então eles já identificaram que essa mulher não tem um local seguro para permanecer, ou com um familiar, ou com alguém em outra cidade. Os vínculos delas foram rompidos, a questão financeira dela não tem. Algumas vezes essas mulheres que chegam na unidade são mulheres que, no ato da violência, no ato da agressão, então a polícia conduz ela em toda a rede, né, hospital, IML, delegacia, e aí essa mulher constata que não tem um local seguro, então ela é conduzida para um abrigo, ou mulheres que ficam lá aguardando a medida protetiva, né,
a decisão judicial da medida protetiva de afastamento desses agressor. Então, algumas vezes é um local, um espaço temporário, então as ações, as intervenções da equipe, elas são muito rápidas, né, e tem que ser muito efetivas e densas, e aí ela é repassada para um acompanhamento posterior à unidade, né, que segundo a diretriz nacional de abrigamento, né, posterior ao desligamento dessa mulher, quem vai acompanhá-la são os CRANs, né, os CREANs, ou nos municípios que não tiverem, quem faz esse acompanhamento posterior, né, o acolhimento, são os CREAs. Então, é importantíssimo, né, a presença do profissional da psicologia para construir com essas mulheres um plano de vida posterior a isso. Então, a gente vai trabalhar as seguranças, trabalhar os novos planos de vida, novas perspectivas para essas mulheres. Em Minas Gerais, nós somos 6 unidades, né, com esse formato. Tradicionalmente, as mulheres em situação de violência doméstica, elas necessitam desse abrigamento, né, como eu já falei, elas são encaminhadas pela polícia. Hoje, né, o número é menor porque, né, depois da promulgação da Lei Maria da Penha, as mulheres, né, hoje a gente tem outras medidas de proteção, até a prisão desses agressores. Então, a unidade de acolhimento é uma estratégia, né, uma possibilidade a mais para garantir o direito de vida dessa mulher. Então, né, como eu falei, a equipe nossa ela é composta, né, por profissionais da psicologia e da assistência. Eu queria falar umas respostas que eu pensei igual a Tati, né? O que é essa unidade? A gente está dentro da política, né, de assistência social. Quem pode acessá-la, ela não tem um recorte, né, financeiro, um recorte. Então, a gente já teve na unidade mulheres efetivas, né, de universidade daqui, que não entendiam, não tinham um vínculo familiar no município, alguém que ela local que ela pudesse se sentir segura. A gente não tem um recorte, né? O SUAS está aí para quem dele precisar. Então, é um local que né, quem precisar pode acessar. O que a gente faz lá, né, nas unidades? É fazer essa garantia das mulheres, né, na mínima segurança delas, segurança física e emocional. A gente conversa com essa mulher, constrói esse plano de ação. E, atualmente, os nossos desafios hoje é porque essa mulher, muitas vezes, elas né, têm um recurso, elas não conseguem nem identificar um local possível. Então, a gente vai construir com essa mulher até um local seguro, que ela possa ir, né, com os filhos. Mas algumas, elas preferem largar tudo para trás e constituir uma vida, né, um plano de vida novo. E isso requer, né, para algumas mulheres, até a aquisição de espaços ou de um emprego que ela possa financiar esse projeto. Então, o desafio hoje, para nós aqui em Montes Claros, é a inserção dessas mulheres, né, no mercado de trabalho, onde elas possam validar uma vida diferente, né? Muitas, elas tinham uma dependência financeira desse agressor, desse ex-companheiro, e na unidade de acolhimento ainda elas têm que começar a constituição da casa do zero. Então, assim, muitas vezes a gente tem que montar uma casa, enxoval para essa mulher e para os filhos, baseado até mesmo que ela não tem recurso mínimo para essa constituição de um novo lar, de um novo projeto sem violência. Né? Então, o desafio nosso hoje é essa questão da inserção do mercado, né, de uma renda mínima dessa mulher e de uma inserção dela no mercado de trabalho. As referências, né, nossas para atuação são praticamente as mesmas, né, que a Tati colocou, o Código de Ética, a Lei Maria da Penha, né, a Política Nacional, as referências, né, do CREPOP, e aí acrescentaria, né, as diretrizes nacionais de abrigamento, a Resolução 109 de 2009, é isso. São essas, e a gente pode, né, colocar as respostas, né, no chat. Não sei como está meu tempo, se eu ultrapassei, muito Você está sucinta. com 15 minutos, Jasmine, se você quiser falar mais um pouquinho, ou se você quiser encerrar, daí fica com você. Sim, eu acho que a gente pode encerrar e colocar, né, uma discussão, porque as perguntas estão bem bacanas.
Então, está tendo bastante participação, bastante pergunta. Como eu disse, eu já anotei aqui algumas. Vou só fechar os comentários, né? Vou só falar dos comentários que eu já... né? Só para diferenciar, falamos aqui, né, da questão... Eles estão dizendo sobre um trabalho com os homens, né, para desconstrução da masculinidade tóxica, questão de a Heila, acho que é assim, desculpa se eu estiver falando errado, está dizendo aqui que infelizmente ainda tem muitas crenças equivocadas, né, sobre a violência contra as mulheres. Tem aqui também uma outra dizendo que a Adriana está falando que já vivenciou experiência de um casal de mulheres, né, onde uma delas, a amiga dela, sofreu diversos tipos de violência física, psicológica, patrimonial, até moral. E aí, com relação aos filhos também, a Fernanda está dizendo que às vezes tem essa dificuldade, né, de denunciar, porque como é filho, né, e às vezes ele tem uma questão de dependência química, né, se trata ele ali como doente e vai levando a situação, né? A gente tem aí 165 pessoas, né, online, e o Clinton está dizendo que é extremamente importante ter mulheres, não vejo de outra forma a composição dessa mesa, mas se algum homem ocupa uma certa posição e deseja discutir violência de gênero, acredito que seja válido. Gostaria que as componentes comentassem sobre isso, porque não é uma transformação efetiva sem a colisão de toda a sociedade. Eu queria me retratar, eu acho que assim, eu concordo com você, né? Mas assim, acho que a gente fala de um lugar diferente, né? De quem sofre com isso. E acho que também vocês, quanto homens, falam de um lugar diferente, né? De privilégio e tal. A Valesca até ela discute isso muito bem, a Valesca Zanello. Né? Se vocês não conhecem ela, tem o perfil dela no Instagram que ela comenta isso muito bem, né? E eu acho assim, a gente precisa dizer também, e os homens também precisam, né, ter esse entendimento desse lugar deles de privilégio também. Né? A gente estar aqui hoje em 4 pessoas, 4 mulheres, discutindo sobre a violência contra a mulher, é um privilégio para nós, porque muitas vezes não é nos dado, não é nos colocado, a gente não é ouvida, né? A gente é silenciada. Então, assim, quando eu vejo vocês participando do chat, também fico muito alegre, porque assim, a gente não tinha essa impressão que ia ser assim, né? A gente ficou com medo de ser uma mesa, o horário, as pessoas não estarem interessadas, ou o assunto não ser tão mais. Então, assim, já é uma mudança na mentalidade que as pessoas estão interessadas no assunto, estão participando, estão incomodadas e querem discutir isso. Acho que isso é extremamente importante, né? Então, assim, eu vou fazer essa defesa de valorizar isso, valorizar a fala das mulheres, né? Valorizar os estudos que elas vêm fazendo, né? O nosso lugar assim de ser ouvida, de ser valorizada mesmo e de, né, assim, de ser uma fala revolucionária. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, construindo aqui, é história e é uma fala revolucionária de todos nós, né? Então eu vou para as perguntas agora, porque senão a gente vai, se der certo, a gente fica aqui até a noite. Eu dividi nos blocos por assuntos, e aí, assim, acho que vou fazer e depois vocês vão respondendo, tá? Vocês vão respondendo à medida que vocês vão querendo. Uma das perguntas era como ajudar, né? Como ajudar a pessoa que está num relacionamento abusivo, se deve se perguntar abertamente, se deve comendo pelas beiradas, né? O que fazer com quem quer permanecer no relacionamento, que foi até um ponto que a Tatiana disse. Essa é uma questão. Outra sobre como lidar com a polícia, né? Se tem algum projeto, alguma situação de como educar a polícia, porque muitas vezes ali existe uma culpabilização, né, da PM, que às vezes vai ouvir uma denúncia ou um BO e fala, mas que roupa você estava vestida, por que você estava sozinha essa hora? Então, como que reproduzem as violências também, né, nesse sentido. Uma outra, que eu não me recordo o nome agora, né, disse da formação, qual que é a importância da formação, o que deve se ter de conhecimento ali diferenciado para ter essa escuta qualificada mais voltada para as mulheres, né, e para ter essa noção aí da violência de gênero. Essa questão do trabalho com os homens, com os filhos, né, como fazer os filhos que são vítimas dessa violência também, se existe algum lugar que pode escutá-los, tratá-los, né, e ter esse cuidado. Uma outra perguntou sobre se existe falta de conhecimento das pessoas, né? Eu tenho uma hipótese, mas enfim.
E outra está dizendo sobre a questão dos casais homoafetivos, né? Se existe esse tipo de situação também, como cuidar e tal, ou se são só casais heterossexuais, tá? Então eu queria que vocês comentassem um pouco. E é isso, vocês fiquem à vontade, tá? Quem quiser responder, eu acho mais fácil assim. Se eu for de uma por uma, a gente vai ficar aqui até às 5 tranquilamente, né? Então, às vezes, você faz um comentário geral. Talvez eu possa comentar sobre a pergunta da Karina Mello a respeito da formação, assim, né? Depois as meninas quiserem complementar também, né? Eu não tive nenhum estudo de gênero na universidade, enquanto eu era graduanda, né? E eu percebo que essa é a realidade de muitos e muitas profissionais que formaram já há algum tempo, né? Eu me formei há 12 anos, e realmente, assim, não havia esse debate, né? A psicologia social que a gente tinha se debruçava sobre outros temas, até sobre violência, mas não sobre violência de gênero, né? Algo tão gritante no país. Então, eu acho que essa discussão, ela é recente no Brasil, né? Relativamente recente, no sentido de estar mais presente nos espaços sociais, né? Então, ela existe no meio acadêmico, mas eu acho que ela não existe de forma tão clara e pungente como hoje, né? Eu acho muito essencial trazer esse debate na psicologia social, né? Então, na disciplina de psicologia social é preciso falar de gênero, é preciso falar das questões da violência, do relacionamento abusivo, do ciclo de violência, então acho que são conhecimentos necessários. Então, isso também diz respeito à psicologia, mas também aos estudos da sociologia, então, estudar Simone de Beauvoir, Bell Hooks, e aí depois ir até a psicologia, né? Então, a própria Valesca Zanello, que eu acho que é uma referência hoje, né? E as habilidades, eu penso que trazer a escuta, né? Que é algo que a gente aprende ali na prática de escuta clínica ou escuta dos grupos, né? Então, trazer essa escuta a favor do combate à violência de gênero. Então, usar também dos diferentes conhecimentos da psicologia para essa questão, né? Então, eu acho que tudo isso é uma construção também que não se esgota na formação, porque ela é muito ampla, né? Então, ela não se esgota na formação, ela está ali na formação, ela tem que estar presente na formação, mas ela vai acontecendo como formação contínua do profissional também. Então, não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas eu acredito que seja um possível caminho. É que é um tema muito transversal também, né, Cláudia? Que a gente estava conversando ontem, assim, né, entre nós, para orientar a mesa. É um tema que está em tudo, né? Está na saúde mental, está na educação, está na segurança pública, está na habitação, está na educação, né? Assim, uma mulher sem violência, ela precisa ser amparada por todas as políticas públicas, né? A assistência social não vai resolver o problema dela sozinha. A gente atendeu ali no CRAS, pediu para ela fazer o BO, o básico, é só o começo, né? Então ela precisa ter uma creche para essa criança, ela precisa ter um emprego, ela precisa ter uma casa, ela precisa estar segura, né? Num território seguro, num bairro seguro, com a polícia ali, né? A postos para caso ela precise. Então, assim, a formação também para esse profissional entender tudo isso, né, é muito complexo. Por isso que eu acho que a psicologia social assim pode ajudar muito para ver todo, né, esse contexto ali, não só individual, subjetivo, né, dessa mulher, mas como que tudo isso vai impactar ali, né, em como ela vai gerir a própria vida, enfim, né? Então, assim, e é estudar todo dia, né? Eu até anotei aqui. É um trabalho que a gente faz todo dia, a gente que trabalha com gênero, que estuda, que atende mulheres, a gente briga na hora do almoço, no café, a gente briga em casa, a gente defende isso o tempo todo, né? Pensar nisso todo dia, porque é trabalho de todo dia, né? Nós, enquanto mulheres, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas a autora fala, seria muita burrice se eu não ficasse do meu próprio lado. E tem mulheres que não ficam do seu próprio lado, né? Então, assim, a gente defende o nosso posicionamento o tempo inteiro, né, intransigentemente, o tempo todo, né, com os nossos pares, com o modo que a gente educa nosso filho, aqui dentro de casa com a nossa família. Então, assim, entender que a formação, né, nunca vai acabar, né, para quem está aí angustiado de não sei o que eu estudo, não sei o que eu leio, eu acho que essa formação nunca vai acabar, né? Então, assim, se apropriar de grupos, coletivos, né? A gente tem hoje muitos coletivos feministas, eu acho que também, assim, né, juntar com seus pares.
Acredito que a mesa de hoje, assim, não vai acabar aqui, a gente vai precisar de outra, com certeza, né, para conversar sobre isso, porque o assunto está muito quente e provavelmente vai ressoar aí, né? Acho que a gente nem vai conseguir responder todas as perguntas, vou deixar vocês falarem, mas, assim, hoje também é uma provocação, porque a gente não tem todas as perguntas, não tem todas as respostas, desculpa, né? E, assim, vão vir novas questões, então a gente sempre vai ter que estar sempre em conversa, né? Bom, eu vou ver se eu consigo lembrar de todas as informações que você colocou aí, né, Eric? Bom, com relação assim, à formação, eu sou formada há 15 anos, sou da primeira turma daqui da PUC de Poços, né? Então, a gente não debatia, né? Falava sobre gênero, enfim. Eu lembro quando eu formei, eu ficava ligando no CRP lá em Pouso Alegre, tentando achar, ai, me orienta aqui, enfim. Mas com relação a essa formação, ela é cotidiana. Primeiro, acho que a gente tem que nos posicionar ali, assim, nós, enquanto pessoas, né? A supervisão é importantíssima. Ou terapia, ou análise, enfim, cada um com a sua, né, epistêmica, escolher a ótica aí, mas nós precisamos, assim, nos cuidar para cuidar, né, para fazer essa escuta. Porque como nós somos mulheres, assim, corre-se o risco, né, da gente muito que ali misturar questões. Então, a gente tem que separar o que é nosso, o que é do outro, a supervisão, o estudo, né, o tripé aí, e a supervisão. Capacitação, a gente é algo que a gente necessita muito. Nós, a rede de atendimento, né? Até mesmo para essa questão quando falou alguma questão dos policiais aí. No dia a dia, assim, essas questões que vão chegando, a gente tem que levar isso ao conhecimento, né? A gente até para marcar aqui uma reunião com o coronel, tenente-coronel aqui do batalhão de Poços, para a gente estar levando essas questões, porque não é uma, duas, são várias questões que chegam, mas tem que levar ao conhecimento, né? A gente tem a sorte que a presidente do conselho aqui da mulher, ela é da OAB, a delegada da DEAN e a sargenta da PPDV estão também no Conselho da Mulher, então a gente fala sobre muito isso, essas demandas chegam constantemente e a gente tenta articular. Só que, assim, isso é 100%? Lógico que não, gente. É muitas questões que a gente tem que estar desconstruindo, tem que estar falando, né? Tem que estar levar, assim, o julgamento é constante, né? E até a gente mesmo tem que tomar um cuidado para a gente não cair também nesse julgamento que isso nos é emaranhado ali, a gente tem que estar cerceado constantemente, né? E aí, assim, porque essa culpabilidade, nós, né, o tornar-se homem, tornar-se mulher hoje, né, e essa educação que a gente teve, constantemente a gente está desconstruindo isso com a gente, constantemente. Não é, assim, a gente tem que tomar esse posicionamento ético-político, né, de como, dentro do SUS, essa garantia de direitos, cuidado para a gente também não revitimizar essas mulheres quando eu digo assim, eu não quero romper com o relacionamento. Não é que ela tem que romper, a gente tem que saber acolher essa escolha dela, porque senão a gente vai ter revitimizar, nesse sentido de, ao invés de estar garantindo, a gente não está garantindo esse direito dela. Então, saber ouvi-la, não, escutá-la no momento. Ou escolher por ela, né, Tatiana? Às vezes a gente acaba escolhendo por ela e sendo tão invasivo quanto o relacionamento está sendo também, né? Então, a gente está fazendo um controle aí ou dando autonomia para essa mulher? A gente tem que se nos policiar todos os dias nesse sentido e fazer essa pergunta para a gente. Né? A cada atendimento aí, como é que foi isso? Como é que surtiu? Como é que bateu isso para a mulher? Surtiu isso para a mulher? Né? Então, a gente tem que pensar. Cuidado, muito cuidado nisso, né? Por isso a supervisão é muito importante. Assim, a conversa com os outros colegas, né, é importante para nos ajudar a pensar formas aí. Eu acho que eu falei da questão dos policiais, da formação. Faltou alguma coisa, Érica, para comentar aí? Senão a gente vai se perdendo. Ai, desculpa, estava com o microfone desligado. O que pega muito a questão da denúncia quando é um filho, né? E se é um filho usuário de drogas, qual que é o encaminhamento adequado ali, né? O que vocês pensam disso?
essa é uma questão muito delicada que chega para a gente, né? Porque, assim, quando chega, muitas, assim, quando fazem a medida protetiva, acabam retirando. Porque, assim, o coração de mãe fala mais alto ali, né? E, às vezes, quando faz a medida protetiva, né, é um descumprimento ali, é uma quebra, porque aquele filho está na rua, aquele filho está pedindo, né, alguma coisa, e essa mãe não sabe dizer não. Então, é o que a gente vem falando, gente, não é um trabalho, é um trabalho conjunto ali, porque a saúde tem que atuar, né, no caso desse filho, que às vezes faz uso de substâncias, né, um acompanhamento contínuo com esse filho, né, com essa mãe, enfim. E a questão é para além disso, né, de um acompanhamento mesmo, e intersetorial, gente. Não tem como. A assistência social, o SUS sozinho não dá conta mesmo, né? É contínuo. E tem mais alguma coisa? Acho que dos agressores, né, que também perguntaram. Teve umas 2 ou 3 perguntas, né, sobre como o trabalho faz com eles e tal. Rede de apoio e tal. Em Poços, a gente só tem um grupo, como eu tinha mencionado, né, que é o Grupo SER, que é só mediante determinação judicial. Nós queríamos tirar essa conotação da determinação, a gente queria formar um grupo ali. Não, o CREAS não atua com esses autores de agressão. É um grupo, uma equipe específica que trabalha, porque, assim, está precisando. Porque muitas chegam a falar para a gente, se ele precisa de... Por que só eu faço acompanhamento? Ele também teria que fazer o acompanhamento. E ela está certa. Como que essa mulher vai... Como assim? Ela vai estar sendo acompanhada, vai estar rompendo com algumas questões, e voltar para o seio familiar ali, né, para o lar, e o sujeito está ali do mesmo jeito, então ele precisa também repensar, ressignificar algumas questões. Então, essa questão de ampliar esse serviço para os homens, para essas masculinidades, ela é necessária, né, para ele também estar revendo, para ele... porque às vezes a forma como ele age, assim, que eu tenho que fazer assim, porque eu tenho que me sentir no poder ali, né? Eu tenho que estar mostrando quem que tá. Então, assim, ele deparar com isso, que tem outros homens ali no grupo, né? Essa questão do grupo é muito importante, que eles não estão sozinhos, assim, e quando eles vão desconstruindo, eles vão tirando esse lugar cristalizado, enraizado, né? Pesado ali. Mas que precisa, sim, porque, assim, muitos homens são cúmplices um dos outros, né? Esse lugar de fala, assim, ele é para todos, gente. A violência contra a mulher, a violência de gênero, é uma fala de todos. A gente precisa, assim... E muitos homens acabam silenciando, né, diante dos outros, assim, porque a Valesca fala um pouco disso, né? Que uns oprimem os outros, no sentido, assim, que tem que ter essa parceria, essa cumplicidade aí. E eu acho que é isso que a gente precisa desmistificar, né? Não sei se eu respondi, gente. Eu acho, né, reforçando a fala de todos também, eu venho ao mesmo tempo aí de vocês de formação, não tive, né, eu tive que buscar realmente depois da inserção na política de, né, atendimento às mulheres, e é algo que uma época falou assim, é viciante, sabe? Eu acho que é para sempre, que a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente sente uma necessidade de estudar, e eu acho que esse atendimento para esse público, né, as mulheres em situação de violência, requer isso. Então, a intervenção bem feita é a partir do momento que a gente tem esse conhecimento e a gente vai se desconstruindo, né, porque a gente também está numa cultura machista, né, informações machistas, e aí a gente começa a desconstruir e aí poder oferecer, né, um atendimento mais igualitário de direitos para essas mulheres, assim. E aí uma fala, né, essa questão também que a gente escuta muito, que eu queria comentar, é como que faz com essa mulher que mantém, né, nesse lugar, e aí uma fala de um policial, não, para que eu vou prender sendo que essa mulher também vai voltar, e é uma realidade mesmo, e aí é uma frustração para nós, quanto profissionais também, né, que a gente tem uma dedicação, a gente está ali envolvido naquela situação, e quando as mulheres retornam, a gente né, depara um pouco nesse lugar de fracasso, né? E aí a gente tem que resolver na supervisão e nas terapias. Mas uma coisa assim que a gente
né, trabalha muito aqui hoje, atualmente, no centro de referência, é de trabalhar com essa mulher que a proposta nossa não é a separação, mas sim de levar para essas mulheres a perspectiva de um relacionamento sem violência, né? Que existe vida sem violência, né? Principalmente a psicológica, né? E como que isso é trabalhado com essa mulher, né? Através da autodeterminação dela, é ela que vai dizer para a gente como que isso vai acontecer, mas sempre levando orientação e marcando para essas mulheres algumas coisas, né? Até mesmo como a Cláudia colocou, a leitura do que são as violências, né? Porque elas não percebem, tem um sofrimento, tem esse adoecimento, né? Que traz, mas elas não conseguem identificar. E algumas vezes, a partir do momento que elas identificam uma violência e a gente conduz para elas de forma que é só uma mudança de posicionamento nessa relação, o diálogo, né? Elas conseguem colher frutos melhores, né, nessa relação. A gente não fala em mediação de violências, né? Violência é crime, ele tem que pagar por isso, tem que ser responsabilizado por isso. Mas alguns casos, né, cada caso é um caso, a gente consegue trabalhar isso com a mulher, porque a gente foi tão silenciada por tanto tempo e foi colocado para as mulheres que para ter um bom casamento a gente tem que ficar, né, igual a música Aí, gente, as anelas não saem da boca da gente, né? Que é da princesa Ariel, né? A gente tem que ser uma boa mulher, uma mulher caladinha. Então, a gente trabalhar isso com as mulheres. Então, elas calam, muitos dos atendimentos, elas calam, elas preferem, né, silenciar para as coisas correrem, e isso vai virando uma repetição. E a partir do momento que elas se posicionam, algumas vezes só um não, né? O homem já faz um movimento diferente também nessa relação. Então, cada caso é um caso, né? Nessas que mantém aqui no centro de referência, a gente continua o atendimento para fortalecê-la, para fortalecer a rede de apoio dela, para levar orientação para ela e uma mudança nesse posicionamento dentro do casamento. Aí, como abordar, né? Uma fala aí que eu tive, dá um livro das Anel, compra um livro da Valesca Zanello. Se você tem uma amiga que está numa violência e não está conseguindo falar, eu acho que a melhor maneira... Tem na Amazon, né? Super tranquilo de achar. Super, tem download, né? Tem PDF, né? Assim, dá assim de presente de aniversário para ela. Olha só que legal que eu li. Vai ser assim, eu acho que vai abrir a visão dessa sua amiga que está numa violência e não está conseguindo perceber. E eu falo até de experiência que quando a Valesca veio aqui em Montes Claros, uma palestra pouco conhecida, né, aqui pela rede, muitos colegas, né, tiveram esse retorno que identificaram estar numa violência, né, abusiva depois simplesmente de uma palestra, né, assim, que ela tem vídeos no YouTube, né, é super acessível, indica para essa colega sua, assim. É isso. Sobre, né, tudo que as meninas falaram, eu acho que tem que ser uma rede fortalecida, a gente tem que sair da sala da gente, do nosso, né, quartinho, e conversar com o policial. A proposta aqui do Centro de Referência é a mesma, assim, né? Eu escuto de uma mulher que teve uma intervenção não tão legal, né, na defensoria, doutor, né, vamos conversar. Falou de um policial, vamos conversar com os tenentes, com o professor, né, da academia. A gente tem que conversar, a gente tem que falar, tem que marcar para essa pessoa que aquilo hoje não é mais adequado e propor, né, novas estratégias no estudo. Eu acho que a gente, para fazer eficaz, além do estudo, eu acho que é também conversar, sair da nossa sala, trocar ideia com o colega da outra sala, trocar ideia com o promotor de justiça, né, pontuar, marcar para ele que aquela fala não foi legal, né, e aí a gente consegue fazer diferença, sim, nesses casos. Jasmine, eu ia complementar, você falou do livro da Valesca, né, de presente, né, aí eu pensei também na literatura, né, o quanto que a literatura ela também tem um poder de despertar, né, nossas percepções sobre o que a gente vive, né. Pensei até assim, Conceição Evaristo, a Riane Leão, tem muitas autoras feministas, né, escritoras feministas que talvez seja até uma linguagem que atinja também, assim, né, que toca no coração, e pensar que cada uma de nós, né, está desconstruindo o machismo, cotidianamente.
E às vezes a amiga lá que está vivendo um relacionamento abusivo, né, ela consegue um pouco, às vezes ela não consegue, tem os limites da pessoa, né, em cada momento. Então, às vezes a gente está num nível de desconstrução maior, a outra pessoa não, né? Então, poder ouvir, simplesmente ouvir, né? Simplesmente acolher, já que é uma pergunta, né, não só para o profissional psicólogo, pensar enquanto pessoa ali, né? Simplesmente acolher, né, esse incômodo que a pessoa está sentindo, porque o relacionamento abusivo, ele traz um incômodo, que a pessoa às vezes não consegue nomear como violência ainda, né? Então, simplesmente acolher mesmo, sem julgamento. Eu acho que só de não ter julgamento, né, se a pessoa quer ficar, permanecer ou quer sair, eu acho que já é um caminho de desconstrução. Uhum. Uhum. Bom, gente, tá ótimo, né? Mas já é 12h08 já. Se deixar, a gente fica aqui. E o menino tá correndo aqui, tem que ir pra escola e aquela loucura. Eu quero só, assim, falar rapidinho, mesmo que eu não consigo ficar sem falar. Eu acho também que hoje a gente tem aí como aliado, né? Quando a gente fala aí de ajudar mulheres em relacionamentos abusivos, a rede social. Né? Instagram, TikTok, tem muitas psicólogas muito boas produzindo conteúdo aí, assim, né, de qualidade, conteúdo ético, que fazem aí lives, vídeos, né, que dão cursos. Então, assim, a gente tem hoje muito acesso à informação. A página da Valesca mesmo é riquíssima, assim, ela sempre está fazendo lives, ela é psicóloga, doutora, né, da Universidade de Brasília. Se não me engano, o livro dela chama Saúde Mental e Gênero, que estão perguntando aí no bate-papo. Então, assim, aquela amiga que não sabe o que está acontecendo ainda, manda ela seguir as páginas, manda ela dar uma olhada, né? Vai mandando uns livros para ela, umas coisas assim, bem, né? Porque é um processo de tomada de consciência, e a gente, como psicóloga, sabe como o processo de tomada de consciência pode ser doloroso, né? Depois que a gente acorda e desperta e fala, então isso era isso, a gente começa a ver o mundo de outro olhar, de outro lugar, mas nem sempre é tão simples e tão fácil assim, né? Tem todo um processo. Claro que se a mulher estiver em risco, você pode, deve denunciar a polícia, 180, enfim, né? Acho que esse é um compromisso nosso de, né, moral mesmo e ético ali, não só como psicólogo, mas como pessoa, né? Fazer algum tipo de denúncia e como já aconteceu comigo aqui em condomínio, às vezes você vê uma briga na rua, eu acho que aí, né, é outro caso e a gente precisa mesmo meter a colher, uma coisa que eu venho falando muito, né? Outro dia até uma amiga me deu um toque e falou assim: eu escutei você falando isso 10 anos atrás, lá na faculdade, e nunca esqueço. Eu falei: então, faz 10 anos que eu estou metendo a colher, né? E acho que é isso, é um compromisso que a gente faz conosco, né? Entre nós. E só pontuar que casais homoafetivos também passam por isso, né? E a Lei Maria da Penha, ela contempla eles também, tanto casais de gays quanto casais de lésbicas, né? Já li vários relatos horríveis de casais de lésbicas, né, assim, com relacionamentos muito abusivos e muito complicados, com muita violência, e que às vezes não denunciam porque acham que a Maria da Penha não vai atendê-las, e às vezes na delegacia também elas são orientadas nesse sentido, que não é verdade. Né? Então, podem e devem denunciar, porque é uma situação ali de relacionamento e uma violência. Então, acho que fica vergonha também, porque já é um relacionamento, né, fora do padrão, vamos dizer assim, mas se caso existir a presença da violência, assim, deve denunciar, deve realmente buscar seus direitos. Acho que tem que ter vocês têm que receber essa informação. E agora, com relação aos homens, né, o que eu penso, gente, não sou contra os homens, né? Acho que deixar claro aqui, são meus amigos, tá tudo certo. Mas acho que vocês precisam de um espaço para vocês, entendeu? Uma mesa que seja só de homens, que discuta a masculinidade, impactos, privilégios, o impacto da masculinidade na violência, né? Projetos, a gente tem aí o Instituto Alban em BH, que faz um trabalho lindíssimo, né? Psicólogos homens que trabalham com isso, que entendem esse impacto e que podem fazer essa leitura e essa discussão. Né? Eu falo do lugar de mulher que às vezes a gente está cansado de ensinar, entendeu? A gente quer falar da gente agora. Então, assim, que os homens eles se unam em grupos aí e façam o que a gente faz, grupos de estudo, né? Que façam esse debate, que busquem esses autores, que eu não faço ideia de quem seja, né? Mas assim, que discutam sobre isso, entendeu? Eu acho que às vezes só queria fazer essa fala para não ter mal entendidos, entendeu? Para a gente assim separar, né? As mulheres falam de violência sofrida, vivida, silenciada, né? E os homens falam aí impactos,
dificuldades, também que tem, porque o machismo também é danoso aos homens, em nenhum momento eu disse que não é, né? Também faz os homens sofrerem, também coloca um homem no lugar de macho, que também é pesado para eles, é difícil, por isso que a gente tem aí tantos homens com problemas de alcoolismo, suicídio, acidente de trânsito, tudo interligado, né? Não tem o machismo, ele contempla tudo isso e prejudica todos nós. E realmente, para a violência acabar, vai ser um trabalho de todos nós, né? De homens e mulheres. A Érica travou, foi só ela. Aproveitando assim a fala da Érica, né, e daí que a gente está colocando aqui o livro da Valesca, eu acho que isso assim não é para todos. Inclusive, né, ela fala muito da questão da masculinidade e até para a gente entender se tornar-se homem, tornar-se mulher, nesses lugares tão confortáveis para nós. Então, eu acho que assim, a primeira forma da gente também estar desconstruindo isso, né, a gente está acessando informações, né, e esse livro, ele hoje, assim, os direitos autorais é todo nosso ali, né? Como que a gente está falando. Mas ele é muito bom mesmo. Para quem não lê, leiam, sim. Mulheres, homens, enfim, tá aí, gente. Muito bom. Acho que foi minha internet que deu uma caidinha, mas eu estava encerrando mesmo. Acho que, né, a gente já está na tolerância aí de 15 minutos. A mesa já tem 1h40, era para ser 1h30, né? Mas assim, gente, muito feliz, muito satisfeita, assim, agradecer vocês, Cláudia, Tatiana, Jasmine, assim, para mim é uma grande honra, uma grande felicidade, assim, saio muito motivada, muito satisfeita, né? Agradecer quem ficou até agora também, né? Tô vendo que vocês também estão gostando, elogiando, agradecer o CRP pela iniciativa, esse congresso tá lindo, né? Aí já estamos com várias mesas, essa é a mesa 25, então imagina o tamanho do congresso, né? Parabenizar até a gestão, né? Essa gestão do CRP, por esse trabalho assim tão completo, tão bonito, né? Com todas as comissões envolvidas, acho que realmente esse é um congresso lindíssimo. Então é isso, tá? Vou me despedindo por aqui, desejar uma boa tarde para vocês de trabalho. Qualquer coisa a gente se encontra por aí, né? Rede social é para isso, para a gente se cruzar, se encontrar. Vocês têm mais alguma coisa? Acho que é só agradecimento mesmo, viu, meninas? Obrigada por terem topado o desafio, né? Porque, igual eu falei, muito coração quentinho aqui de escutar vocês e saber que tem profissionais, né, com esse potencial, com a mesma visão de militância, né, que estão aí, vocês no Sul, a gente aqui no Norte, procurando fazer uma diferença, né, para a vida dessas mulheres. E aí eu fico muito feliz também, né, pelo convite, né, reforço a fala da Érica em relação, né, ao Congresso, à iniciativa do CRP. Vamos fazer mais, né, Érica? O SUAS está aí, a gente tem que fortalecer também o nosso espaço de trabalho. E muito obrigada. E quem é psicólogo, procura o CRP, né, gente? Procura o CRP, esteja próximo, procura as comissões, procura os conselheiros, né? Porque o CRP somos todos nós. Se a gente é psicólogo, a gente faz parte do CRP, né? Então, assim, se aliem com a gente, né? Se encontrem, a gente agora, a pandemia acabando, a gente pode ficar mais próximo presencialmente também, né? E a comissão está disponível para vocês, tem comissão do SUAS aí no estado todo, né? A gente tem reuniões aí. E é só procurar a gente que a gente dá um jeito, se mobiliza e faz, né? E realmente agradecer, parabenizar, fico muito, muito feliz, agradecer a Jasmine, né, pelo convite que foi feito para a gente. E acho que é isso, se deixar a gente fica falando aqui até mais eu preciso ir mesmo. E obrigada, meninas, estamos juntas. Um grande beijo, abraço para todas, né? Recebo o nosso afeto. E Obrigada. que bom que vocês estão daí, né? E a gente continua daqui todo mundo junto. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, acho que as meninas já falaram tudo, e eu queria só agradecer a Carolina Souza, que é da comissão, que citou o nome. Obrigadão, obrigada a todos aí. Estamos juntos. E as próximas, é o primeiro congresso, estaremos nos próximos. Tudo de bom, viu? Tchau. Obrigada, tchau.